Alô, segundo ano, boa noite. Esse vai ser diferente, vai ser só um áudio, mas são dicas importantes para a prova que vocês farão na quarta-feira, dia 15, né? Então, assim, os capítulos, se vocês não estão lembrados, são o 35, né? Pegando só a parte de América Latina e falando sobre Argentina e México. O 36, que é sobre imperialismo europeu, e o 37, cultura e pensamento, ou pensamento e cultura no século XIX. Então aqui nós vamos fazer uma breve exposição do que vocês devem estudar, do que vocês devem prestar bastante atenção quando estudarem os capítulos da prova. Em relação ao capítulo 35, centrem o foco na associação política-cultura, tanto no México, né? E aí tanto é que lá na aula eu coloquei para vocês, avançando um pouco até a Revolução Mexicana, e na Argentina, falando do caudilismo, né? Da influência desse modelo que é muito assemelhado ao modelo brasileiro do coronelismo. E aí eu já expliquei também para vocês as diferenças, como é que esses indivíduos dominam o cenário político argentino. É claro que também devem lembrar o seguinte: em relação à Argentina, sempre, e aí facilita bastante o entendimento, né, levar em consideração que muita coisa da história argentina está associada à realidade da história brasileira, realidade não, a história brasileira do século XIX. Então, façam esse ping-pong e vocês terão uma excelente compreensão dos assuntos. No capítulo 36, que é imperialismo europeu, né, que também é um fenômeno do século XIX, nós tivemos a oportunidade de tirar muitas dúvidas, né, na nossa aula. É sempre bom lembrar o seguinte: como todo acontecimento histórico tem um antes, um início, um durante e uma consequência ou um resultado, um depois. Tá? Então vocês atentem para isso, fiquem bastante atentos em relação às revoltas, seja ela a Guerra do Ópio, a revolta dos taipings, a revolta dos cipaios, Guerra dos Boxers, né? Então, assim, isso vocês têm que ter bastante ciência desses acontecimentos. Outra coisa extremamente importante em relação ao capítulo 36: analisar os processos de partilha do continente africano e asiático, ter, né, um conhecimento sobre as justificativas ideológicas. E é interessante ter como ponto de partida o poema do Rudyard Kipling, né, O Fardo do Homem Branco, e aí essa coisa de levar a civilização para outros povos do planeta, que muitos encaravam como uma verdadeira missão, mas é sempre bom lembrar também, né, que o imperialismo, esse neocolonialismo do século XIX, ele está muito associado à expansão industrial verificada nos países europeus a partir da segunda Revolução Industrial, ou seja, a partir dessa segunda metade do século XIX. Tá? Então vocês têm que focar nisso. O, o capítulo 37, Pensamento e Cultura, então são as principais ideologias, né? É o liberalismo nas suas vertentes econômica e política, então saibam fazer essa diferenciação, né? Quando vocês precisarem. O que é liberalismo político? É a democracia. O liberalismo econômico é o capitalismo, que prega a livre concorrência. Então é isso que vocês vão fazer. Vocês têm que ter consciência dessa diferença. As outras duas ideologias, né, que são importantes também para esse contexto do século XIX, é o socialismo, também dividido em dois grupos, né, o socialismo científico e o socialismo utópico, né, o científico de Marx e Engels e o utópico de Saint-Simon, Robert Owen, né, que são assim os expoentes. Os socialistas científicos acreditavam que a única forma de transformação da sociedade seria através da revolução, né, orientada pelo Partido Comunista, pelo proletariado, que tomaria consciência da sua condição de explorado no regime capitalista, e aí incitaria as armas da revolução. Marx não explica como ela aconteceria, só que era necessária a consciência de classe.
e aí promover essa ação política com vistas à transformação radical da sociedade. Então, isso vocês têm que ter muita consciência em relação a isso. Os socialistas utópicos já viam uma coisa diferente, né? Eles acreditavam que a sociedade tomaria consciência das dificuldades da classe operária e, a partir daí, promoveria essas transformações sem a necessidade, muitas vezes, de uma ruptura com a ordem instituída. Então, essa é a diferença dos dois grupos, tá? Em termos, a outra ideologia, então além do liberalismo e do socialismo, a outra ideologia é o anarquismo. O anarquismo ele tem uma proposta igualmente revolucionária. Eles eles não se veem como partido, se veem como movimento anarquista, ou seja, tem autonomia para agir. Não há uma verticalização das estruturas políticas, né, uma verticalização como verificada num partido, por exemplo. Mas, de qualquer maneira, eles querem o mesmo objetivo dos comunistas, embora o meio do caminho seja caracterizado pela inexistência da ditadura do proletariado. Tá? Aconselharia, já que eu falei de ditadura do proletariado, aconselharia que vocês pesquisassem sobre o significado clássico de ditadura e saibam fazer sua diferenciação em relação à tirania para que não haja confusão. Né? Então o anarquismo ele quer também alcançar uma sociedade comunista, só que sem passar pelo estágio do socialismo, certo? Em relação à cultura, nós vamos ver a emergência de uma cultura, o nascimento, né, de uma cultura burguesa, tá? Uma cultura operária. Mas isso não existia antes? Não, já existia, só que elas vão se tornar cada vez mais presentes na paisagem intelectual e cultural europeia desse século XIX. Tá? Então, bastante atenção a isso. Abordem a literatura, né? Não a literatura brasileira, a literatura europeia do período, Émile Zola, Mark Twain, Júlio Verne, né? H.G. Wells e outros literatos que vão dar uma cara a esse século XIX. Outro grande avanço que vale a pena o registro é, sem dúvida, o surgimento da fotografia e aquilo que muita gente considerava, né? A fotografia vai matar a pintura, ou seja, as artes plásticas, pelo fato de registrar instantaneamente as paisagens, né? Mas isso não aconteceu, elas passaram a coexistir. E é interessante que, a partir do advento da fotografia, isso é uma opinião, uma percepção minha, né? Você tem o surgimento de escolas de pintura que a própria fotografia não conseguiria reproduzir. É um impressionismo, é um expressionismo, né? Esses são os mais característicos do século XIX. Depois vem outras formas, como o cubismo, mas aí já é século XX, não nos interessa. Ok, gente? Então ficam as dicas. Qualquer coisa eu estou disponível no AVA e boa prova para vocês na quarta-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau.